Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Vinícius e hoje eu vou falar sobre uma das melhores webséries que eu já vi. Estou falando de, como vocês já viram na droga do título, Cat Ghost. Essa websérie deu o que falar principalmente da metade pro final do mês passado, quando o Goulart postou um vídeo falando sobre essa série. E também, quase ao mesmo tempo, o Core também fez um vídeo falando sobre Cat Ghost. Ele fez um vídeo no início de maio falando sobre a série e foi também com esse vídeo que eu conheci Cat Ghost, esse vídeo do Core. E só de ouvir falar que tinha mistérios e enigmas, eu já fiquei bastante interessado, porque eu gosto bastante dessas coisas que tem mistério, enigmas, o famoso RG. Enfim, antes da gente começar o vídeo, eu recomendo bastante que vocês que não assistiram a série, porque eu sei que tem um pessoal que nunca viu ou ouviu falar da série, sempre tem, galera, não adianta, sempre tem. Assistam antes de ver o vídeo, porque já aviso, esse vídeo tá entupido de spoilers. Então vai lá, assiste a série inteira e depois volta aqui pra não dizer depois que eu não avisei. E é claro, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações pra ficar ligado em tudo que ocorre aqui no canal. E sem mais delongas, galera, bora pro vídeo! Antes de começar, galera, eu queria dizer uma coisa. Esse vídeo não é apenas uma análise. A gente também vai tentar entender o que tá rolando, o que tá acontecendo na série. Cat Ghost tem sim uma história confirmada. Se você for realmente bem curioso, né, for buscando, prestando atenção nos mínimos detalhes, assim, se aprofundando mais e mais ainda na série para descobrir tudo, você consegue facinho. Assim, a série é fácil de entender mais ou menos, sabe? Mas o que tá rolando, o que tá acontecendo mesmo, é que é o prejuízo. Porque tem muitas coisas, umas coisas assim ali que ficam no ar, sabe? A gente não consegue responder, porque os criadores, eles botam pra gente teorizar, entende? É tipo o que fizeram no Don't Hug Me I'm Scared, que os criadores botam a gente pra teorizar, sabe? Então, hoje nós vamos tentar entender o que tá rolando nisso tudo, usando um pouco de teoria mesmo, porque fazer o que, né? Não tá tudo confirmado. E também coisas que estão realmente na série e são confirmadas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que a maioria de vocês viu o vídeo do Goulart ou do Core, porque eles explicam melhor, né? E também não vale a pena fazer um vídeo de, sei lá, 20 minutos assim, pra explicar uma coisa que, sei lá, a maioria de vocês conhece, né? Vocês viram um vídeo de um canal muito maior assim que o meu, que explica tudo quase que detalhadamente mesmo, umas teorias, eles têm sabe, umas teorias assim boa, que chega a ser perto da realidade do que os criadores talvez queiram dizer, assim, sabe? Então eu vou tentar resumir tudo aqui pra vocês, sabe? Mas de forma que a gente possa entender, beleza? Dito isso, bora começar. Primeiro vamos falar, claro, do que é a série. Enfim, Cat Ghost conta a história de 3 personagens que precisam lidar com situações estranhas que sempre acontecem ali no lugar onde eles ficam. Criado por Chris Patrick e Alexis Ruiz, eu não sei como é que se fala. Cat Ghost não é só uma simples websérie, ele também é um jogo. A série completa tem 13 episódios e cada episódio, na descrição de cada vídeo, tem o download de um jogo que tem a ver com os episódios, e alguns até recebem o mesmo nome dos episódios. Vendo a série e jogando os jogos, a gente vai descobrindo cada vez mais sobre a história dos personagens, quem são eles de verdade, o que aconteceu com eles e como eles foram parar nesse local estranho que eles vivem. Sobre os personagens, eles são a Ilon, que é uma gatinhazinha branca, a Nara, que é uma fantasminha ou algo do tipo assim, e o Gideon, que é um ouriço. Com isso, a gente já percebe uma coisa. O nome da série faz referência a Ilon e a Nara, porque uma é uma gata, a outra uma fantasminha. Já deu a perceber que a história vai focar principalmente nessas duas personagens específicas. E olha que vai mesmo, hein? Não é assim que eu tô fazendo não, tá? A série é dividida em sagas, ou temporadas, como preferir chamar. Temos a Intro Saga, que é a saga da introdução, como o próprio nome já diz. A Creature Saga, que é a saga das criaturas. A Void Saga, que é a saga do vazio. E a saga em específico, galera, ela veio com uma espécie de intervalo, porque os criadores estavam meio que sem ideias para novos episódios, então eles cobriram essa fase com uma série de videozinhos pequenos que não continuavam a série, mas que tinham certa relevância para a história de Cat Ghost. Ou seja, a cabeça dos criadores estava literalmente vazia de ideias.
desculpa, galera, me desculpa mesmo, mas eu precisava fazer essa piada, me desculpa, tá? Me desculpa. E por último veio a Portal Saga, que é basicamente a conclusão de toda a série. Mas agora sim, meus amigos, vamos tentar entender o que está acontecendo em Cat Ghost. E como diria Jack, o Estripador, vamos por partes. Mas pra gente começar, você tem que entender primeiro o espaço-tempo dessa parte da história. A história se passa no século 17, ou seja, por volta lá de 1600 e interrogação. Numa época em que houve a chamada caça às bruxas em diversas partes do mundo e principalmente nos Estados Unidos, que teve o caso lá das bruxas de Salem. A questão era que várias pessoas estavam sendo acusadas de praticar bruxaria lá na Massachusetts colonial. Com essas acusações houveram várias audiências e processos, várias pessoas foram mortas, tanto inocentes quanto pessoas que realmente estavam praticando bruxaria. Isso porque o pessoal achava que era coisa do capeta e tal. Enfim, deu uma confusão enorme por causa das bruxas nesse período. É você, Satanás? Tá, Vinícius, mas o que esse negócio da bruxa tem a ver com Cat Ghost? Calma que você já vai entender. Mas enfim, tudo começa quando a Elon, ainda criança, foge da carroça de sua família por motivos desconhecidos até então. Mas pelo que alguns teorizam, os pais dela brigavam bastante, tinha sempre confusão lá na família dela, até que chegou um ponto que a Elon não aguentou mais isso, muita confusão lá na família, ela teve uma infância meio conturbada, tadinha, aí ela decidiu fugir ali no momento que ela decidiu meter o pé. Mas é bem provável que o motivo seja outro. É provável que o motivo seja, na verdade, o motivo seja dos pais dela terem morrido congelados, já que tem um episódio de Cat Ghost, não lembro qual é o episódio, que tá a Elon lá sentado numa carroça lá, que seria a carroça de onde ela partiu, né, de onde ela fugiu, e ela entra na carroça e tem um homem e uma mulher lá dentro congelados, e eles poderiam ser os pais da Elon, ou seja, os pais dela morreram congelados, já que nesse momento que ela fugiu da carroça tava frio, aí, né, tava frio demais, tava nevando. Os pais dela morreram congelados e a Elon, sem saber o que fazer, tadinha, decidiu fugir. Depois de sair da carroça, ela andou, mas andou bastante, andou muito, mas muito mesmo, até que ela chegou na Dark Forest, que é a Floresta Negra, onde ela encontrou a Malone. A Malone é uma bruxa que usa uma espécie de máscara e uma roupa roxa com aqueles típicos chapéus de bruxa. Ela vê a Elon, ela percebe que a coitada tá numa situação um tanto quanto deplorável, né? E resolve meio que adotar a Elon. Ela leva ela pra casa, dá comida, dá abrigo, né, e tal. Então a Malone decide adotar a Elon, né, decide cuidar dela ali mesmo. E como a Malone é uma bruxa, ela ensina tudo sobre bruxaria pra Elon. E elas têm um grupo de bruxas e bruxas assim, sabe? E com o tempo a Elon vai se tornando uma bruxa de verdade mesmo. A Elon acaba se tornando uma bruxa. Ok, essa é a história da Elon, mas do outro lado nós temos a história da Nara. A história começa com um casal, Bethany e Gideon. Gideon era um juiz cristão de um grupo chamado The Council, ou Conselho. Esse grupo é citado várias vezes na série, mas assim, nunca foi deixado claro sobre o que é de fato esse grupo. Mas, assim, eu acho que eles são tipo um governo ali, eles controlam tudo e eles sabem o que é certo e o que é errado lá. E a Bethany era a esposa do Gideon, só isso mesmo. E os dois, eles queriam muito ter filhos, mas a Bethany era estéril, era incapaz de gerar uma criança. Mas o Gideon, ele não sabia disso. E ela não contou porque ela não queria decepcionar o marido, ela tinha medo de decepcionar o Gideon, porque ele queria muito ter filhos com a Bethany. Mas aí ela teve a brilhante ideia de sequestrar uma criança de uma tribo indígena nativa americana. Complicado. Mas então, em uma noite, a Bethany vai até uma tribo indígena, entra numa oca e sequestra a criança. Enquanto ela tá fugindo com o bebê, os índios acordam e ficam pé com ela, claro, né?
e começam a perseguir ela com arcos e flechas, começam a atirar flechas na Bethany, mas ela consegue escapar. Aí tá, a Bethany foi pra casa, chegou pro Gideon e falou: olha amor, consegui uma criança. Aí tá, eles criaram a criança assim mesmo e viveram felizes para sempre. Daí beleza, mas vamos adiantar um pouco no futuro. A Nara cresce e já tem 13, 14 anos por aí. Aí um dia ela decide fazer um passeio na floresta ali perto de onde ela mora. E detalhe galera, essa floresta onde a Nara vai passear é a Dark Forest, a Floresta Negra, onde a Malone e a Elon se encontraram, né, pela primeira vez, que a gente até falou uns minutos aqui atrás no vídeo. Foi nessa floresta aí que a Malone encontrou a Elon. Mas então, a Nara foi passear pela floresta, mas uma teoria diz que ela soube que foi sequestrada e adotada quando bebê, né? Aí ela ficou perturbada com tudo isso e saiu muito pé com os pais ou com a Bethany, porque eu acho que o Gideon não sabia de nada, né? Que eu acho que a Bethany não contou pro Gideon. Então acho que ficou pé mesmo, foi com a Bethany. A Bethany contou isso pra Nara, ela saiu pé de casa e foi direto pela floresta. Mas assim, não sabe muito bem o que aconteceu, não é deixado claro se ela soube ou não disso tudo. Mas o que a gente sabe e que é confirmado é que ela estava na floresta nesse momento que eu vou falar agora. Aí andando pela floresta, ela encontra meio que um acampamento das bruxas. E lá ela conhece a Elon e as duas acabam virando melhores amigas. E a Nara fica tão apegada a Elon que considera ela uma irmã mais velha e diz que faria qualquer coisa por ela. E como era de se esperar, a Elon acaba ensinando bruxaria a ela também. E a Nara com o tempo acaba se tornando uma bruxa também, porque como ela mesma disse, ela faria qualquer coisa pela Elon. E é claro, os pais dela não sabiam de nada disso. Então a Nara acaba se convertendo à bruxaria. E ela tinha outra religião, Vinícius? Não sei se vocês prestaram atenção, mas uns minutos atrás eu disse que o Gideon era cristão, certo? A gente não sabe se a Bethany era cristã também, mas é bem provável que ela era. Contudo, a Nara sempre seguiu a religião do pai. Mas a Elon apareceu na vida dela e a seduziu, fazendo dela um prosélito, que é uma pessoa que se converte a uma religião, seita, partido e afins. Nesse momento você deve estar se perguntando: Vinícius, que palavras são essas? Por que você está usando elas assim em específico? Calma que a gente vai falar disso daqui a pouco. Continuando, com essa amizade da Nara e da Elon, rola aquela coisa, né? Uma ajuda a outra, elas se ajudam, né? Aquela coisa. Tanto que a Nara também ela é aprendiz de bruxa, né? A Elon tá ensinando certas coisas da bruxaria pra Nara. Até que a Elon começa a comentar com a Nara sobre um certo ritual de coleta de almas para espantar uns espíritos malignos, assim, que a gente não chega a saber, não é informado assim quem são esses espíritos malignos assim, mas ela começa a falar sobre esses espíritos com a Nara, sobre esse ritual aí que tem que coletar almas, aí pedir pra alguém, tipo, espantar os espíritos malignos, sabe? E esse ritual até aparece em um dos episódios da série, aparece a Nara e a Elon preparando o ritual, colocando os bagulhos lá, elas até desenham um pentagrama, né? Bizarro, velho. E aí elas começam a falar uns bagulho ali que faz parte do ritual. Ou seja, elas fazem o ritual aí nesse episódio. Se eu não me engano é o episódio 4, 5, por aí. Wanderers of Ether, voices of the deep, dwellers of an ancient plane, awaken from your sleep. A humble servant calls you. Beleza, mas aí tem um outro ritual que a Elon também inventa de fazer. E esse ritual, acho eu, não tem nada a ver com o outro ali de coletar alma para espantar espírito maligno. Esse ritual também não se usa almas assim, eu acho que não tem nada a ver um com o outro mesmo não. E esse ritual a gente também não sabe qual o objetivo dele, isso não é deixado claro na série, com qual fim foi feito esse ritual. Mas o que a gente sabe desse ritual é que ele envolve o sacrifício de um cachorrinho. E quem a Elon acha ideal pra fazer esse trabalho? A Nara! Sei lá, pode ser um ritual de aceitação da Nara no mundo das bruxas, assim, né? Pode ser um ritual de adoração a algum deus maligno, sei lá. Mas, pô, matar o doguinho é sacanagem, né? Enfim, a Nara mata um filhotinho de cachorro que se chamava Azuli. Sim, o cachorrinho tinha nome, ele se chamava Azuli. E olhando as frases de certos personagens que a gente pode achar na Wiki Fandom de Cat Ghost, algumas falas supõem que o cachorrinho era da Nara, mano. Ou seja, a Elon mandou sua aprendiz sacrificar o próprio doguinho de estimação dela. Mas que vagabundo. A Elon diz que a Nara fez uma promessa e tal, e que ela precisava fazer aquilo com o dog.
Mas ocorreu um problema. É claro que os pais da Nara iam ficar desconfiados, não é mesmo? Afinal, pra onde nossa filha vai todo dia e por que não diz? Normal, né? Enfim, a Bethany segue a Nara até a floresta pra ver aonde que a filha vai. Porque a Bethany, galera, ela tem um grande carinho pela Nara. Ela ama muito a filha. Tem que ter mesmo, porque pra ter sequestrado ela dos pais biológicos, né? Bem, ela chega no local e vê a cena. E, claro, depois de ver sua filha assassinando o pobre animal, ela fica totalmente chocada e volta pra casa. Quando ela volta pra casa, ela conta o que viu pro Gideon. Na verdade, não fica claro se a Bethany contou mesmo isso tudo pro Gideon, porque ela não dedoraria a filha desse jeito, porque o Gideon, né, ele é o juiz do The Council, né, o conselho, e sabendo do que um grupo como eles poderia fazer com uma pessoa que pratica bruxaria, principalmente numa época como aquela, né, numa época como essa, que tinha caça-bruxas, né, o pessoal tava correndo pra matar as bruxas, né? Acho que ela não faria isso com a própria filha, não é mesmo? Mas se o Gideon ama a Nara também, eu acho que ele não deduraria ela pro conselho, né? Mas a teoria que força mesmo é que o Gideon teria sim dedurado a própria filha ao conselho. Ele ficou sabendo de alguma forma, a Bethany contou pra ele, sei lá. Aí ele falou tudo pro conselho e, como um juiz cristão e correto naquilo de não vai ter bruxa na minha cidade, ele condena a própria filha, entre aspas, né, à morte. Assim, eles não mataram ela logo de cara. O Gideon condenou a Nara mesmo, foi pra um teste de bruxas. Esse teste que eu falo, galera, era um teste que o pessoal da época fazia pra descobrir se a pessoa era realmente uma bruxa. E consistia em basicamente amarrar uma pessoa numa cadeira e jogá-la na água. Se a pessoa boiasse, ela era uma bruxa. Depois disso, ela era puxada de volta pra superfície para depois matarem ela. E se ela não boiasse, ela morreria afogada, né? Óbvio. E claro, ela não ia ser considerada bruxa, mas ia morrer. Ou seja, a pessoa ia morrer de qualquer jeito. No caso da Nara, ela afundou e morreu afogada. Depois disso, o conselho, com essa história toda de bruxaria, com certeza decidiu procurar as outras bruxas, porque se tinha uma ali, as outras não deviam estar tão longe. E, consequentemente, eles acabaram capturando a Elon também. E eles sentenciaram ela à morte, sendo queimada em uma fogueira. E essa, galera, era outra prática famosa que o pessoal da época usava, principalmente em bruxas, onde eles amarravam a pessoa num tronco de madeira. Eu falei madeira, sei lá o que eu falei. Num tronco de madeira. Aí eles acendiam uma fogueira em volta, velho. Pesado, mano. Aí a Elon morreu também. Tá, passou um tempo depois disso tudo ter acontecido e outros personagens também morreram. Como por exemplo a Malone, mas a gente não sabe a causa da morte dela. Não sabe se ela foi morta pelo conselho mesmo, igual a Elon, ou se morreu de morte morrida. Gideon morreu de causas naturais aos 48, 49 anos por aí. Novo pra morrer de causas naturais, mas sei lá. E a Bethany teve um destino trágico. Vendo que ela perdeu a filha e o seu marido Gideon, ela achou que não havia mais nada a fazer pra continuar vivendo. Afinal, ela perdeu as pessoas que ela mais amava no mundo. Então ela decidiu cometer suicídio se jogando de um penhasco perto de onde morava. Pô, minha filha, tu não tinha nem pai, mãe ou algum amigo não, porque pra tomar uma decisão assim, né? Galera, todo mundo morreu. E todo mundo morreu. Acabou. Mas agora vamos para a parte da história que é a pós-morte dos personagens, mais conhecido como a animação de Cat Ghost. E é agora que as coisas começam a ficar interessantes / estranhas. Vamos lá então, na animação de Cat Ghost nos é mostrado a pós-vida dos personagens. Então, os três personagens principais, né, Elon, Nara e Gideon, são reunidos de alguma forma em uma espécie de purgatório que tem elementos parecidos com a Terra, né, mas é um lugar completamente diferente e sobrenatural. E nesse purgatório, galera, quando uma pessoa morre, ela vira algo. No caso dos três personagens, a Elon virou uma gata, a Nara virou... eu falei Nara, sei lá. A Nara virou uma fantasminha ou algo assim, né? E o Gideon virou um ouriço. Mas é estranho ver que o destino reuniu esses personagens específicos porque meio que um odeia o outro, sabe? A Elon e a Nara não, galera, porque elas se gostam e são muito amigas e levaram essa relação que uma tem com a outra até pra depois do óbito. Na verdade, eu tô falando da relação das duas com o Gideon, porque foi ele quem decretou a morte das duas, mano. Ou seja, o Gideon tem ódio das duas tanto quanto as duas têm ódio dele. Mas tem um detalhe, o Gideon não se lembra de nada da sua vida passada. Ele não se lembra de ter sido um juiz, de ter feito parte
de grupo de governadores, né, o conselho, de ter uma esposa, isso porque essa é a punição dele por ter condenado a própria filha à morte, não se lembrando de absolutamente nada. Na animação a gente pode ver que a Nara e a Elon não gostam muito dele, tanto que até fazem um certo bullying com o coitado. Look at him, sleeping like a baby. Yeah, like a fat little baby. Like a little fat, ugly baby. Like a fat, ugly little abandoned baby. Because the baby was so fat and ugly, no one would ever love him. Bem, muita coisa suspeita, né? Mas como eu disse, eu não vou entrar em muitos detalhes. Afinal, esse não é o vídeo do Goulart. Daqui a pouco vocês me acusam de cópia também. Mas agora vamos falar da chave. Ela que é o objeto mais importante da série e que vai nos ajudar bastante. Ela é um monólito com um buraco no meio e um desenho de uma chavezinha ali embaixo, aí daí o nome chave. Ela é basicamente uma sabe-tudo do Cat Ghost, quer dizer, não é uma, ela é a sabe-tudo do Cat Ghost, que possui uma entidade dentro dela que fala. E tudo que a gente perguntar pra... acredite em mim, tudo que a gente perguntar pra ela, ela responde. Na verdade, quer dizer quase tudo, porque como sempre tem que ter enigmas e a chave não fica de fora disso. Ela responde tanto coisas úteis quanto coisas um tanto quanto enigmáticas, que faz a gente ficar com aquela pulga atrás da orelha, sabe? E nos obriga a especular as coisas mais uma vez. Mas dentre algumas respostas mais interessantes, né, mais úteis para a compreensão da história, a gente tem quando perguntamos sobre os 3 personagens principais. Mas ó, tem que perguntar um de cada vez para a chave. Perguntando sobre a Elon, a chave chama de sedutora. Sobre a Nara, ela chama de prosélito. Por isso que eu usei essas palavras antes, lembra? A Elon seduziu a Nara para bruxaria, influenciou ela a seguir essa religião das bruxas e assim fez dela um prosélito, porque ela se converteu da religião cristã para religião das bruxas, né, a bruxaria. Voltando ao assunto da chave, quando a gente pergunta quem é o Gideon, ela o chama de juiz, por isso que a gente sabe que o Gideon é um juiz. Falando no Gideon, quando a gente pergunta quem é o conselho, a chave responde Guardiões do Equilíbrio, ou seja, isso meio que confirma o que eu disse antes, né, a minha teoria de que eles são os caras que botam ordem na cidade mesmo, que eles são o governo de lá. A chave também dá outras respostas, como por exemplo a data de morte dos personagens, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso. Quem quiser vai lá no wiki de Cat Ghost, que eu vou deixar aqui na descrição também, inclusive, para quem quiser olhar, que lá tem uma lista com todas as respostas da chave. Ah, e lembrando que a gente conseguia falar com a chave através do jogo Happy Birthday, que vem acompanhado do primeiro episódio, que tem esse mesmo nome, Birthday, onde o Gideon podia interagir com ela e fazer as perguntas. Mas no dia 6 de dezembro de 2019, que foi também o dia que o último episódio de Cat Ghost foi postado, a chave foi destruída. E se você baixar o jogo agora, você não pode mais interagir com ela. Agora só tem pedaços lá de pedra da chave. Isso porque no último episódio que foi lançado no mesmo dia, a chave também é destruída. E além da chave como ponto de informação e respostas, a gente também tem as jarras do jogo Banana, que vem acompanhado do episódio 5, que se chama Banana também. A questão é que nessas jarras tem um conjunto de frases que na maioria das vezes não ajudam muito na investigação, tirando a jarra roxa, que nos dá informações bem importantes e úteis, como por exemplo a data de não só da morte dos personagens, como a chave dava, né, que a chave só falava a data de morte dos personagens, mas também a data de nascimento deles, não só dos 3 protagonistas também, quanto também de alguns outros personagens que são citados na série. Até do Azul ela cita, né, que é o cachorrinho que viveu só por 3 anos, tadinho. Mas quando vamos ver a da Bethany, só tem pontos de interrogação. Até se a gente perguntasse sobre o que aconteceu com a Bethany pra chave, ela não ia saber dizer. Outra pessoa de quem a gente também não sabe o destino é a Malone, que nem a chave e nem as jarras citam. Mas vai que algumas das frases das jarras seja da Malone, né? Sei lá. Mas voltando a falar da animação, ela também tem um contexto ali naquele lugar que seria um purgatório. Isso consiste basicamente na Elon querer de alguma forma ser como se fosse uma rainha, uma dona do universo ali de Cat Ghost. Ela quer ser lembrada, ela quer estar viva, entre muitas aspas, dentro desse universo, tanto que ela não quer admitir que está morta. Inclusive tem uma entidade na série que é um espelho com um reflexo de uma mulher toda de preto, e essa entidade inclusive foi apelidada pelos fãs como Watcher 33, sendo esse 33 o número da casa que os personagens ficam na animação. Essa mulher aí do espelho não é ninguém mais, ninguém menos que a própria Elon. E por que ela tá assim, Vinícius?
Bem, amigo, porque ela foi queimada, né? E quando algo queima, esse algo vira cinzas, não é mesmo? E é por isso que ela fica com medo do espelho, né? Porque ela não quer se ver daquele jeito, como uma pessoa morta. Ela quer acreditar e quer que acreditem que ela está viva. Resumindo, mesmo morta, a Elon tenta fazer de tudo pra ficar viva dentro do universo ali da série. Porque, como eu disse, ela quer ser lembrada e adorada de alguma forma. Mas isso principalmente porque ela não aceita que está morta. E pra isso, ela coleta algumas almas de outras criaturas / pessoas que estavam naquele purgatório também. Aí sobre isso de coletar almas eu não sei se tem a ver com os espíritos malignos, eu sei lá. Mas é por isso que em um episódio é mostrado que no porão da casa ali dos personagens tem vários animais e criaturas enjauladas, porque a Elon quer a alma deles para ganhar mais poder e força e conseguir o que quer. Enquanto isso, com o passar da animação, a gente consegue várias pistas e suspeitas para decifrar toda essa história. Novos personagens vão aparecendo, como por exemplo a Bethany e também a Malone. A Bethany vira uma espécie de serpente e ela não consegue falar direito, ela fala com uma voz esquisitinha que ela tem no episódio 4, aquele do círculo. Mas a gente mesmo não consegue entender nada que ela fala. Oh, hello there. I like your portal, it's pretty. Hey, cut it out! It tickles! Oh my goodness! You're so affectionate! E a Malone, ela aparece como uma espécie de aranha com uma cabeça enorme e roxa. Essa frase não pegou muito bem. E também aparece um personagem que é uma banana, identificada como Robert D. E essa banana parece conhecer a Elon de certa forma, mas a gente não sabe exatamente qual é a relação que um tem com o outro. Isso é outro mistério da série. Ao longo da animação vai acontecendo alguns apocalipses, pois o universo, esse purgatório, fica mudando. E quando vai acontecer o primeiro apocalipse, a Elon percebe que tem certas coisas estranhas acontecendo. E essas coisas estranhas já previam que algo ia acontecer. E a Elon vai buscar respostas sobre isso, né? Entrando num portal e conversando com a nossa querida Chave. Porque ela queria saber mais respostas do que estava acontecendo. Ela pensava que o universo ia acabar de vez mesmo. Mas a Chave diz que o universo apenas muda e não acaba. E depois de um breve diálogo entre a Nara e a Elon, depois dessa sessão da chave pulou pra cena onde a Elon e a Nara estão conversando, o negócio acontece ao som de uma das melhores músicas que já ouvi sinceramente. A This Is Not The End do Exit Mouse é muito bonita, na moral, gente. E então, nessa atualização do universo, vai aparecendo outros personagens e tal, como eu tinha falado. E os protagonistas mudam de forma. A Elon vira um morcego, a Nara vira uma espécie de cefalópode e o Gideon vira um tronco de árvore. Mas o Gideon acaba gostando disso, porque ele ama troncos de árvore. Mas vamos lá, bora tentar compreender essa merda toda aí. Esse negócio deles se reunirem de novo, os personagens aparecendo, é uma forma que foi arranjada para eles tentarem se entender, se arrependerem e poder morrer em paz. Afinal, estão no purgatório e estão sendo condenados. E então, nesse meio tempo, aparece uma entidade que a gente conhece muito bem, né? Estou falando do Skinwalker. You are nosy. You are nosy. You are nosy. Essa entidade, como o Cor falou no vídeo dele, eu já cito o nome do cara, né, pra dar créditos e vocês não me acusarem de cópia, tá? Ele disse no vídeo dele que o Skinwalker seria um sentimento de culpa dos personagens pelos seus atos que causaram até mesmo um trauma nos personagens. E a gente percebe que ele, o Skinwalker, aparece mais frequentemente em flashbacks desses atos ruins dos personagens e também em outros momentos para atormentar eles de toda forma. That big? You can't hide from the truth. You made a promise. Do it, Nara. Do it. 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 You're a monster. What? You're a thief of innocence. You're a con artist.
Tá, vamos deixar o Skinwalker de lado, vamos adiantar mais um pouco aqui. A gente vê que com o passar dos episódios, dos 3 personagens, a Nara e o Gideon já se arrependeram e superaram suas memórias e atos ruins do passado. Tanto que a Nara, por exemplo, para de seguir a Elon. Seguir que eu digo é assim, e sempre pelo que a Elon diz, sabe? Isso porque ela reconhece a maldade naquilo tudo e ela não estava preparada para isso, né? Essas coisas de bruxaria ela não estava preparada. Elon, I'm so sorry. You have been a great leader and a really great friend. I love you. You saved me from a really bad situation. But I can't follow you anymore. Depois disso, a Nara ela se dissolve em partículazinhas brilhantes, isso mostrando que ela se arrependeu e agora ela pôde morrer em paz. Mas a Elon ainda não deixou de lado o seu desejo por conquistar todo o universo, afinal ela não quer aceitar que está morta, ela quer ser lembrada, como eu tinha dito antes. Mas quando a Malone aparece na série, ela tenta dar uma lição de moral na Elon, tenta convencer ela de que não é possível controlar o universo inteiro, porque também existem vários outros universos espalhados por aí e que não é possível controlar todos eles assim de uma vez só. E as duas discutem muito sobre isso na série, elas ficam brigando toda hora, mano. Até que chega um momento no episódio 13 onde as duas ficam P uma com a outra e a Elon se transforma naquele demônio que ela vira quando fica com raiva, sabe? E a Malone vira um bagulho enorme também, mas a gente não sabe o que é exatamente isso daí. É uma forma humanoide, brilhante, com chifres e uns tentáculos, pelo que parece, sei lá, hein? Depois, a Elon vai parar na sala onde está o espelho da Ward 33, e o Skinwalker possui o reflexo dela, falando umas verdades pra Elon. I can't do this anymore. Depois de ser atormentada pelo Skinwalker, ela vai para o espaço, reflete e reconhece seus atos. Ou seja, ela finalmente se arrependeu, ela finalmente tomou consciência de tudo, ela aceita que está morta e aceita que não pode controlar todo o universo de uma vez, sozinha principalmente. Tanto que, qual é o nome do episódio mesmo, né? Pra quem assistiu a série, qual é o nome do episódio mesmo? Ah, sim, aceitação, isso mesmo, aceitação. Porque o episódio foca na Elon e sobre ela ter aprendido a lição e se aceitar. Depois, a alma dos personagens se juntam e entram ou possuem a chave, algo assim, se transformando numa pedra, o que quer que seja esse bagulho esquisito aí. A gente vê também que eles quebram a chave. Lembra quando eu disse que a chave também era ou tinha uma entidade dentro dela que falava? Então, agora ela se transformou em uma outra entidade que sai em busca de outros universos que também precisam de ajuda, ou também pessoas que tiveram algum trauma de seu passado e que precisam superar. Porque a chave, galera, ela não era só saber tudo da série, ela era tipo uma guardiã ali do universo, né? Ela tentava estabilizar ali o universo todo de Cat Ghost. Ela é uma entidade que ajuda ali a estabelecer aquele universo, aquele local ali, aquele purgatório. E ainda sobre a Elon, ao mesmo tempo que ela se arrepende, ela também consegue o que quer de certa forma. Ela consegue ser uma rainha, dona do universo. Mas só desse universo, tá? Esse universo aí de Cat Ghost, tá? Só desse universo aí da série. Isso porque eu acho que a Malone poderia ser a dona verdadeira desse universo todo de Cat Ghost. E também tem algumas teorias que falam isso mesmo. Tanto que ela parece ter consciência de tudo isso que tá acontecendo, né? Ela parece ter consciência desse ambiente, dessas coisas bizarras que acontecem. E eu acho que tem mesmo, viu? Essa teoria tem assim 90% de chance de estar certa. E ela viu que a Elon se arrependeu de verdade mesmo, sabe? Que ela se arrependeu bastante, ela aprendeu a lição a Elon, e a Malone decidiu dar uma nova chance a ela, oferecendo-a para ser meio que sua substituta na coordenação do universo. E ela, a Malone, fica como uma dama de honra ou conselheira da Elon, sabe? Por isso que tem aquela cena delas duas lá, uma do lado da outra, né? Que a Elon tá no trono e a Malone do lado. E agora as duas tomam conta desse universo, tanto que quando aparece
aquela cena da Elon segurando o globinho com os personagens dentro significa que elas, as duas, tomam conta daquele lugar, né, o purgatório agora. Ufa, finalmente conseguimos decifrar a série. Algumas coisas ficaram no ar, né, como eu disse, mas em geral a gente conseguiu entender tudo. Vimos a história do passado dos personagens e vimos a história da série animada. Mas a história não termina por aqui, já que é agora que vem o plot twist. Mano, quando eu descobri esse plot twist, eu fiquei tipo, carai. A questão é que a história e os personagens são tudo um videogame. E o nome desse jogo, desse videogame, é Party Country, como a gente pode ver também naquele fliperama do primeiro episódio, lembra? Ou seja, galera, tudo que vimos na série foi criação de um desenvolvedor. E eu não tô falando dos criadores mesmo, os criadores Chris Patrick e Alexis Ruiz, não. Eu tô falando de um desenvolvedor fictício criado para a história da série. Olha, eu não sei se isso está realmente acontecendo, mas eu estou com um pressentimento de que várias pessoas que estão assistindo o vídeo neste exato momento estão indo para a aba de comentários e escrever: seu merda, você copiou a teoria do corte, seu youtuber lixo vacilão, dislike menos um inscrito. Amigo, primeiramente, por favor se acalme. Segundo, antes de você deixar dislike no vídeo e se desinscrever do meu canal, deixa eu falar umas coisas antes, tá bom? O que o Core falou no vídeo dele está totalmente certo e eu concordo com ele, porque essa é a história oficial de Cat Ghost. Tudo é um jogo e eu tenho como confirmar essa teoria aí pra vocês. Teoria não, né? Quero dizer a história mesmo. Confirmar a história. Bem, no vídeo do Goulart ele ficou com preguiça de mostrar o último jogo. Por favor, levem essa frase na zoeira. Isso é só brincadeira, tá? Eu não tô criticando o Goulart de verdade, é só brincadeira, tá? Leva na zoeira, não leva a sério. Mas enfim, nesse jogo tem a resposta pra tudo. O nome dele é Exit e a gente pode ver o desenvolvedor do Party Country em frente a um monitor programando alguma coisa. A gente percebe isso porque ele tá numa daquelas telas de programação, sabe? Vai ficar nessa tela aí por alguns minutos até que vai começar a aparecer alguns sprites, tanto de personagens da série quanto outros sprites desconhecidos que até agora ninguém conseguiu decifrar quem são, ninguém conseguiu identificar quem são esses sprites. Quando clicamos nos sprites, a tela fica branca e uma frase em código binário aparece. As frases em binário diferem de sprite para sprite, mas se juntarmos todos os códigos achados e decodificar eles, encontramos um texto que, como eu já disse antes, é a resposta para tudo. É um texto grande, tem que ler com calma. Claro que eu não vou ler o texto inteiro aqui, né, senão o vídeo vai ficar maior do que já tá. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição de uma página na wiki de Cat Ghost que tem o texto inteiro decodificado. Então para quem quiser ler o texto completo, vai aí no link da descrição. Mas resumindo o texto, ele conta sobre um cara que é o desenvolvedor do Party Country, que quando criança vai na casa de um amigo jogar um fucking Atari 5200 e ele fica fascinado com tanta criatividade e tecnologia em um jogo, tanto que decide seguir a carreira de desenvolvedor de games. Ele começa a desenvolver um jogo com 3 personagens que ele havia esboçado um tempinho atrás. E quem são os personagens, hein, galera? Quem são os personagens, hein? Quem são eles, hein? Quem são eles? E depois de muito tempo produzindo o jogo, ele finalmente termina, mas a ideia não deu certo e ninguém comprou suas cópias. Esse jogo que ele estava desenvolvendo era para ser um jogo educativo de PC para crianças. E aí na esperança de que pudesse dar certo, ele tentou relançar o jogo com uma nova história. Ele mexeu ali aqui e ali no jogo e renovou a história, que é a história que a gente vê na série, né, que negócio de bruxaria e tal. Só que adivinha, a ideia não deu certo de novo. Foi aí então que ele decidiu desistir dessa carreira de desenvolvedor de games, porque, né, as ideias dele nunca davam certo, não conseguiu ter um sucesso ali no jogo. Então ele decidiu desistir de vez. Mas ele ficou muito feliz quando um dia alguém enviou uma carta pra ele dizendo que essa pessoa soube da história dele com o Party Country e ficou muito inspirada. E por causa dessa história, essa pessoa decidiu seguir a carreira de desenvolvedor de games. Ou seja, mesmo não sendo um game que deu certo, o Party Country inspirou outra pessoa. E o desenvolvedor fica muito contente com isso, dizendo que criar o jogo valeu a pena justamente por ter influenciado alguém a seguir certo caminho. Ficou claro agora pra vocês? Outra coisa interessante de se falar é que foi graças a esse desenvolvedor que o Skinwalker foi criado ou imposto na trama de Cat Ghost. O cara baixou um arquivo chamado Skinwalk.exe no PC dele, pensando que se tratava de algum antivírus ou um programa que melhorasse o armazenamento do computador, mas digamos que ele não ajudou muito. What? No! You've gotta be... Oh, come on!
E também ao mesmo tempo que ocorreu esse download do arquivo Skinwalk, dentro do universo do jogo, a Nara e a Elon estavam fazendo um ritual, mas esse ritual deu errado. Aí eu não sei dizer se esse ritual que falhou é o dos espíritos malignos ou se é o do cachorrinho. Ou se é algum outro ritual que não tem nada a ver com esses dois e eu tô delirando aqui. Enfim, essa é mais uma outra pergunta que fica no ar aí em Cat Ghost. Mas essa falha no ritual permitiu a entrada dessa entidade / vírus de computador que é o Skinwalker, entenderam? Acho que com isso já posso dizer em alto e bom tom que Cat Ghost é nada mais nada menos que um jogo chamado Party Country. Esse jogo acabou não dando certo porque ele não vendeu bem e os personagens acabaram tomando vida própria de alguma forma dentro do jogo. Por isso que tem essa trama toda sobre eles. Mas então é isso, galera, esse foi Cat Ghost, essa série maravilhosa que tem ficado muito popular ultimamente. Eu particularmente gostei bastante da série e queria muito fazer um vídeo compartilhando minha teoria com vocês. Ela é uma série que vale muito a pena assistir. E a história é bem interessante, na minha opinião. Os personagens são muito legais e as músicas são muito bonitas, principalmente a Spare Heart e a This Is Not The End do Exit Mouse. Eu gostei bastante. Ótimo trabalho dos criadores, eles estão de parabéns. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos para que eles fiquem sabendo do meu trabalho aqui no YouTube. Eu espero encarecidamente que cada um de vocês tenha gostado do vídeo, porque deu um trabalhão pra fazer, galera, acredito. Eu fiz praticamente um trabalho de escola, né? Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. É isso então, adeus e tchau, e até o próximo vídeo. Chant at the moon like your song is done, and you're trying to make a